falar para vocês um pouco sobre a profissão de músico, tá? Falar rapidinho, daqui a pouco a gente entra para assistir a aula. Eu diria que músico tem algumas profissões mais que se destacam mais, que ele pode trabalhar mais. Então, eu diria que ele pode ser professor de música, que eu acho que é a primeira profissão que todo músico começa, né? Ele começa como professor de música. Por quê? Porque para ser professor de música, você começa com um nível de conhecimento e você já pode começar a ir transmitindo aquele conhecimento para os seus alunos, né? Então, geralmente as pessoas começam como professor de música. Depois, eles passam para outra profissão de música, que é tocar na noite. Aí ela é um pouco abrangente, que você pode ser músico instrumentista, né? Ou você pode ser o próprio cantor, né? Então, quem canta na noite pode ser, ou trabalha só como música, assim como eu já trabalhei várias vezes em bandas e tudo, ou você pode trabalhar como, assumindo o seu risco mesmo como cantor, pegando shows, né? Vou falar sobre isso também. E daí, quando você vai melhorando mais o seu nível, você começa a trabalhar como produtor musical, tá? É uma outra vertente também de músico. Essa vertente de produção musical e de músico de estúdio é onde exige mais do músico. Eu vou falar sobre isso para você. Então vamos começar sobre a profissão de professor de músico. Muita gente não sabe, muita gente pensa que não, mas professor de música é uma profissão que ela tem muito mercado, tá? Ela tem muito mercado para você trabalhar e é uma profissão rentável também, tá? Se você souber trabalhar como professor de músico, muitos professores, eles têm um rendimento melhor do que até músico profissional. Eu, particularmente, nos 25 anos que eu dou aula de música, graças a Deus, eu sempre consegui ganhar mais como professor de música do que os músicos profissionais que tocam em bandas famosas, que tocam com duplas famosas. Isso aí eu sei, a gente tem sempre informação de quanto que esses músicos ganham, né? Não estou aqui me gabando, não. Estou dizendo que professor de música é uma profissão que pode ser rentável também. Então, eu consegui ganhar um salário no mesmo patamar e até maior do que muitos músicos profissionais atuando como professor de música, tá? Mas, para isso, existem alguns segredos, tá? Primeira coisa, você tem que se dedicar exclusivamente à profissão de professor de música. O problema é que quase todo professor de música, quase todo músico, dá aula como bico, né? Ou seja, é uma parte da profissão dele. Às vezes ele toca na noite, às vezes ele produz em estúdio, aí ele pega alguns alunos para encher a agenda dele e ganhar um extra, ganhar uma renda extra. Só que isso acaba não efetivando muito a profissão, você acaba não explorando o máximo que a profissão tem. Por quê? Primeira coisa, como professor de música, você tem que ter responsabilidade, você tem que ser uma pessoa pontual com seus alunos e cumprir a sua agenda. E quando você é um músico que toca na noite e é professor de música, é muito comum você furar a sua agenda, tá? Por causa de... Só um minutinho, pessoal. É muito comum você furar a sua agenda por causa de viagens de shows. Então, por exemplo, você tem um show no interior, vai passar viajando em uma semana, um final de semana, 10 dias, 5 dias, você desmarca com seus alunos. E o seu aluno, quando você desmarcar com ele uma vez, 2 vezes, ele tolera. A partir do momento que você começa a desmarcar demais, aí para ele você já não serve mais como professor. Por quê? Porque geralmente quem pega aula de música é mais criança e adolescente. E quem coordena isso aí são os pais dos adolescentes, né? E para isso, eles exigem pessoas responsáveis, tá? E isso até eu quero contar uma historinha rápida para vocês, aconteceu comigo. Eu tinha um estúdio de ensaio, né? Nem era de gravação, e tinha alunos, né? E um dia eu fui buscar uma bateria que eu comprei para o meu estúdio de ensaio, uma bateria de tocar, e atrasei para a primeira aula de um aluno. Eu lembro até hoje, era o filho de um médico, né? E cheguei para dar aula para esse rapaz, já uma meia hora atrasado, 40 minutos mais ou menos, né? Era 6 horas, eu cheguei quase 7. Quando eu interfonei, o pai dele falou assim, o porteiro falou assim, o pai dele falou que não precisa mais não. Eu falei, não, mas a gente tá marcando. Eu falei, não, mas ele falou que você pode ir embora, não vai precisar de dar aula mais não. Aí eu fiquei chateado com aquilo, falei assim, nossa, nunca ninguém me falou isso, me dispensou assim, sem conversar, sem nada, e resolvi ligar para ele, sabe? Liguei para ele, falei assim, olha,
aconteceu assim, assim, tal, peço desculpas, eu não sou de furar, não sou de atrasar, foi um imprevisto, peguei muito trânsito, então, infelizmente, eu atrasei. Aí ela falou assim, olha, eu vou reconsiderar a sua admissão como professor do meu filho, mas, assim, tudo que eu quero na vida é não transmitir para o meu filho um aspecto que a vida você pode ser irresponsável e tá tudo certo. Eu quero que ele entenda que o fator principal para ele ter sucesso na vida é a disciplina, é o compromisso com horários, com as coisas que você tem que fazer, tá? Já veio ele tinha um professor, chegou aqui um cara cabeludo, cheio de tatuagem e tal, e veio dar aula para ele, o cara vinha um dia, faltava outro, o cara chegava atrasado todo dia e tal, eu falei assim, olha, eu procurei outro, mas eu prometi para mim que se atrasar eu dispenso. E aí, essa bronca que eu levei desse pai de aluno foi para mim um feedback fundamental, porque a partir daí eu conscientizei que a profissão de professor de música tem que ser uma profissão séria, tá? Você não pode ficar faltando, você não pode ficar viajando. Então, se você quer ser músico profissional e levar a profissão de músico como bico, você pode até levar como uma renda extra, mas não dá certo e você não vai conseguir ter uma renda efetiva. E eu tenho certeza para você, existe um mercado muito grande para professor de música em qualquer cidade do Brasil, em qualquer capital. Hoje, um professor de música, aluno meu, que hoje é formado, que dá aula, ele cobra R$350 por mês para dar aula. Se o aluno for mais longe, ele cobra até mais caro, R$400 por mês para dar aula. Eu já tive 40 alunos mensais. A gente dá uma aula por semana, já tive 40 alunos. Então, hoje, por exemplo, um professor que cobra R$350 por mês e tem 40 alunos, em abril de 2021, ele fatura 14 mil reais por mês dando aula de música. Eu já tive não era essa renda na época, porque as aulas não custavam esse valor, mas custava 200, 250 reais. Então, eu já tive 40 alunos e eu acho uma renda bem confortável, enquanto a gente vive num país aí que 95% da população ganha menos que 5 mil reais por mês e 75% ganha um salário menos de 2 mil reais por mês, né? Não tem nada de errado com as pessoas que ganham isso. Eu só estou dizendo que todo mundo almeja ganhar um pouco mais. E como professor de música, você tem possibilidade de faturar isso aí que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, compromisso, tá? Com os horários. Foca em alunos que estão iniciando, aluno que está começando a estudar. Não foca em músico profissional, porque músico profissional, ele quase não pega a aula. Ele pega uma aula e fica 2 meses estudando aquela matéria para depois estudar. Então, você tem que focar nos alunos que estão começando, tá? Organiza o material didático, arrumadinho, livros. Não chega assim com um caderninho, uma caneta para dar aula e fala assim, hoje eu vou te ensinar isso. Não. Tem um cronograma organizado de aulas, que aí a sua aula rende, o aluno aprende, você tem bons resultados e da aula fica muito mais fácil, tá? E aprenda quais são os melhores veículos para você fazer o marketing da sua aula, tá? Então, são esses os pontos se você quiser se tornar um professor de música.